A todos, mais uma tarde e noite de sábado, estamos nós na nossa casa espírita, nosso SEMA, para aquele encontro nosso semanal. Quando nós aqui comparecemos, certamente todos nós temos consciência da importância dessas orientações que nos chegam pela nossa doutrina espírita para as nossas vidas. Vamos reportar aqui, é um livro do Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele escreve pelo Divaldo Franco, né? Ele publicou recentemente uma trilogia, começava com Transição Planetária, né? Muitos devem conhecer, nossa Joana, mentora do Divaldo. Depois vem Amanhecer de uma Nova Era, e o terceiro livro, Perturbações Espirituais. Ele nos fala da grande transição que já começou. A Terra ascenderá de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nos diz ele que já estão chegando espíritos de outras galáxias, de outras regiões do espaço, para impulsionar o progresso da Terra. E muitos outros aqui da Terra, que não terão condições de continuar, já estão sendo exilados para outros locais, onde certamente continuarão a sua evolução. Estou falando assim, porque nesse livro, Perturbações Espirituais, é o terceiro. Ele faz uma afirmação muito bonita. Ele diz assim: toda casa espírita é um hospital de emergência. Palavras de instrutor espiritual. Toda casa espírita é um hospital de emergência. Gente, está nos dando um recado muito bonito. Está dizendo que todos nós que estamos numa casa espírita, como é o nosso caso, estamos debaixo de uma vibração maior. Os amigos maiores que conduzem a tarefa do mundo espiritual olham cada um de nós. Nós trazemos nossas preocupações, nossos problemas, quem não as tem? Eles estão olhando para nós. E aí, em cima de tudo, essas vibrações que nos permeiam, vibrações espirituais, de harmonia, de paz, são vibrações quintessenciadas. Elas aderem ao nosso perispírito e, ao final, quando retornarmos à nossa casa, à nossa residência, eles irão também conosco. É como um perfume, né? Onde você vai, o perfume evola e perfuma o ambiente. Esses espirituais funcionam assim também. Isso quer dizer, quando retornarmos à nossa casa, esses fluidos vão esparzir e beneficiar também. Podemos até pensar, não, mas lá na minha casa ninguém acredita nisso. Pode até acontecer, né? Não é por aí. Não é questão de acreditar ou não, é um fluido que harmoniza, que participa e vai cumprir as qualidades dele, vai harmonizar. Então, essa nossa pequena introdução é para dizer que valeu a pena, vale sempre a pena nós vimos a nossa reunião espírita. Muito bem, nossa conversa da noite hoje está no Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro. Mas vamos fazer antes, não, companheiros, uma revisão da composição do Livro dos Espíritos. Temos uma ideia de como o codificador Allan Kardec montou a obra base de nossa doutrina. Primeira coisa, nós quando falamos Allan Kardec, é um pseudônimo. Na verdade, é um eminente professor francês, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio. Ele lecionava matemática, física, química, astronomia e outras matérias. Vejam bem, quem leciona matemática, física e química são chamadas ciências exatas. Realmente não é um cientista que pesquisa, mas é uma pessoa de formação científica, com certeza, habituado a raciocinar com causa e efeito. Foi esse homem, com essa formação, que se aproximou dos fenômenos paranormais e recebeu a tarefa de nos trazer a terceira revelação. Aí já vai um fato bonito. Foi um professor. Um professor. O que é o professor? É uma pessoa habituada a passar conhecimento. Foi essa pessoa que recebeu essa tarefa, que nos permite hoje estarmos aqui reunidos sob a égide da terceira revelação. Então, ele dividiu o livro dos Espíritos em 4 partes. Vamos fazer um breve passeio aqui.
A primeira parte chamou das causas primárias. Ele estuda Deus, os elementos gerais do universo, a criação, o fluido vital. A primeira parte é a parte mais difícil do livro. Ele, posteriormente, abriu esse assunto em outro livro, A Gênese. Ele escreveu 11 anos depois. A Gênese, para vocês terem ideia, é o livro mais difícil do Pentateuco. Só um professor de física escreveria um livro como A Gênese. Então, a primeira parte, ele abre posteriormente em A Gênese. A segunda parte, ele chamou do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Gente, é mais da metade do livro. É a mais longa. É a segunda parte do livro dos espíritos que abre para nós, no mundo ocidental, a realidade do mundo espiritual. Mundo espiritual esse que nos envolve permanentemente. Eu diria que o mundo material, esse que nós estamos encarnados, está dentro do mundo espiritual. O espiritual é a nossa volta. E os espíritos estão sempre ao nosso lado, convivendo conosco. Então não existe uma separação. O mundo espiritual está lá, no material aqui, não existe isso. Os dois interagem permanentemente. E aí vai umas informações interessantes na segunda parte, quando Kardec perguntou assim: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo físico, corpóreo, é o mais importante na ordem das coisas? Perguntou o codificador. E a resposta dada a Kardec: mais importante é o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Gente, mais importante é o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Quando os espíritos responderam assim ao codificador, estão nos dando um recado. O que estão dizendo, gente? Estão dizendo que a nossa casa, a nossa residência, onde é que é? Mundo espiritual. Sabiam? Impressionante, mas é assim. Sabe o que é? Passamos muito mais tempo na espiritualidade do que aqui na Terra. Muitas vezes. Ainda digo mais, nós estamos aqui, já reencarnamos muitas vezes. E o que é que a gente vem fazer na Terra? Ora lá em cima, ora aqui. Quando eu falo aqui na Terra, nossa encarnação, vamos lembrar de um livro de Emmanuel, Roteiro, do instrutor Emmanuel. Ele, quando fala na Terra, ele tem uma página que ele chama assim, o grande educandário. O grande educandário. O que é educandário, gente? Escola. Então, a Terra, para nós, é uma grande escola. O que é que eu vim fazer aqui? Olha, gente, eu vim à Terra aprender a amar, a servir, a aceitar as pessoas como são, a conviver. Entendem? Isso é a grande tarefa que a gente vem fazer aqui na Terra. E quando nós encarnamos, vou falar agora para os encarnados apenas. Quando mergulhamos na encarnação, há um planejamento espiritual. Todos nós encarnamos com um planejamento espiritual. Não é uma aventura. Mergulha agora. Não é assim. Há uma programação. Então, por exemplo, lugar em que vai nascer, né? Família. Família programada? Claro que é, gente. Tem que ser. Um desce na frente, outro vai a seguir, se encontra adiante, número de filhos, profissão, está na nossa programação. Mas eu não me lembro de nada. Está no nosso inconsciente. Isso vai se delineando naturalmente. Então, digamos assim, a reencarnação para nós é um estado de aprendizado. Cada encarnação é um ano letivo, não é verdade? Que você chega na espiritualidade, faz a avaliação do que aprendeu, do que fez ou deixou de fazer. E quando a gente fala isso, que moramos na espiritualidade, vai aí uma ilação importante, gente. Nada material é nosso. Nada material é nosso. Por exemplo, o carro, né? Viemos de carro, deixei o carro é meu. Pago o IPVA, está saindo IPVA, já está na internet, né? O carro é meu. Se morrer, dá para levar o carro? Não vai levar. Racionalmente, não é nosso. Nem o corpo é meu. É empréstimo divino, não é verdade? Nós somos usufrutuários. Temos o uso, mas não a propriedade. Então, a gente, quando vê isso,
Mas não é verdade? Mas sabe o que é verdade? O que é nosso, afinal de contas? O que é nosso? O que você coloca no teu espírito imortal. São as qualidades. Né? Por exemplo, paciência. Gente, paciência é uma virtude. Isso é teu. Você morre, você leva a paciência, entende? Eu estou falando assim, essas conquistas que vamos realizando, quem tem filhos, netos, todo mundo tem filho, neto, sobrinho, sempre tem. Olha a garotada, cada uma é um temperamento, uma índole, uma maneira de ser, bagagens diferenciadas do passado. Então, na verdade, essa visão que a doutrina nos passa é muito bonita. Somos espíritos imortais a caminho da luz. Cada encarnação é um ano letivo. Estamos aqui para aprender e crescer. E aí vamos caminhando sempre na direção da felicidade para a qual fomos criados. A segunda parte do livro dos Espíritos é a maior delas. Outra coisa importante é a presença espiritual ao nosso lado. Ninguém está sozinho. Temos sempre amigos conosco, a espiritualidade. E nós escolhemos as nossas companhias. Como assim? Pelo que nós fazemos. Uma pessoa que vibra no bem, fala no bem, a vibração dela é boa. Naturalmente vai para junto dela boas companhias espirituais. Entende? Então, nós escolhemos as nossas companhias espirituais. Muito bem. A segunda parte, a maior de todas. Né? É a primeira vez que se falava no mundo espiritual de uma forma tão pedagógica, tão clara. Inclusive, quando a gente fala livro dos espíritos, é porque dos espíritos são eles que vieram trazer as informações. O codificador só listou as perguntas e fazia comentários em seguir. Mas as respostas eram os espíritos que davam. Muito bem. Aí a gente chega na terceira parte. Kardec chamou assim, das leis morais. Das leis morais. Então, repetindo. Primeira parte, causas primárias, a mais difícil. Segunda parte, mundo espiritual, a mais longa. Terceira parte, as leis morais, a mais importante. As leis morais são leis da vida. São leis que tangem a nossa evolução. Então, Kardec listou 10 leis morais. O nosso estudo está dentro da terceira parte. Vamos, então, pegar o assunto da nossa conversa de hoje. Das leis morais. Eu vou abrindo a terceira parte. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. O que se deve entender por lei natural? Eu pergunto ao codificador, a espiritualidade. O que é lei natural? E a resposta dada a Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, né, só é infeliz quando dela se afasta. Olha, eu vou dizer aqui aos companheiros que aqui há todo um roteiro para a nossa felicidade. Vou repetir. Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. O que o Espírito respondeu ao codificador? Que nós só seremos realmente felizes, gente, quando nos alinharmos com a lei divina. Não há outro caminho para a felicidade. O que é se alinhar com a lei divina, gente? É você amar o próximo, procurar ajudar, perdoar, servir. Isso nos faz alinhar com a lei divina. A gente diz isso assim, com muita alegria. Isso nos faz felizes. Eu pensava que para ser feliz, eu tinha que ter dinheiro. Não, tem que ter dinheiro. Pobre pode ser feliz, sim ou não? Pode, perfeitamente. Está escrito. Ou seja, nessa altura, a felicidade está ao alcance de qualquer um de nós. Se você buscar amar, perdoar, ajudar, você será realmente feliz. E como diz aqui, não há outro caminho. Porque as pessoas colocam felicidade em coisas fora de nós, né? O carro, a posição social, tudo isso pode até ser importante,
Manuel, o principal para a nossa felicidade. Muito bem. Aí, Kardec vai abrindo as leis morais. Primeira lei, lei de adoração. Ele nos fala na prece, na oração. O que é adoração, gente? Nossa ligação com um plano maior, né? Vejam bem, a pré-oração é muito importante em nossas vidas, porque nós não somos um corpo vestindo um espírito. Nós somos um espírito imortal, temporariamente usando a vestimenta da carne. Então, a nossa origem é divina. Nossa ligação com o plano maior é importante a todos os momentos. A importância da oração para cada um de nós. Segue a lei do trabalho. Trabalho é bênção de Deus. Na natureza, gente, tudo trabalha. Trabalha os ventos, os rios trabalham, as chuvas trabalham. O que eu digo trabalho? Serve, cumpre o seu papel no equilíbrio da natureza. Depois vem a lei de reprodução, lei de conservação, destruição. É uma coisa curiosa. Mas destruição é lei divina? Sabe o que é? E a colocação dos espíritos. A destruição sempre da matéria. É importante que se destrua para ressurgir melhorada. A gente desaparece para reaparecer melhor ainda. E vamos seguindo. Aí chega-se na lei do progresso, que é lei divina, lei de progresso. Kardec estuda o estado da natureza, a marcha do progresso, a civilização e vamos conversar na tarde de hoje. O progresso da legislação humana. É o tema da nossa reflexão da tarde e noite de hoje. Progresso da legislação humana. São 4 perguntas. Primeira pergunta, 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta, poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Ou seja, no nosso estágio evolutivo, as leis humanas são necessárias. Não há como, porque é tanta especialidade, não é verdade? Então, vou dar um exemplo simples. A frequência de eletromagnética, transmissão de rádio, a faixa de espectro de frequência tem que ser todos eles em faixas. E a lei estipula isso. Então, ligação do avião terra-ar é uma faixa de frequência. Uma lei estabeleceu isso. Do navio para o continente, outra. Ou seja, até essas faixas de frequência, tem leis que tem que estipular. É a quantidade de segmentos da nossa vida que as leis têm que regulamentar tudo isso. Não há como deixar de haver leis. E as leis evoluíram muito. Muito bem, agora vou falar numa coisa, vou fugir um pouco e depois volto ao assunto. No final da Segunda Grande Guerra, em 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. As nações, após o sofrimento da Segunda Guerra Mundial, gente, fala-se 50 milhões de mortos. E cidades imensas foram destruídas. Por aquela dor imensa, a humanidade disse que tinha que se organizar. Criou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU. 3 anos depois, em 1948, uma Assembleia Geral da ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento ímpar na história da humanidade. Uma conquista que a humanidade chegou. E a ONU estabeleceu, depois disso, uma série de organismos intergovernamentais que procuram regularizar a vida no planeta. Eu vou ler alguns deles aqui. São todos conhecidos. Por exemplo, Organização Internacional do Trabalho, OIT. O que faz a OIT? Ela acompanha as condições de trabalho no mundo inteiro, procurando sempre atuar positivamente. Depois,
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é a FAO, também coordenando todo esse movimento no mundo inteiro. Eu estou falando isso, gente, isso aqui é legislação, já é um outro nível acima, um mundial, procurando melhorar a vida humana. Depois, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é a Unesco, atua no mundo inteiro. Depois, Organização Mundial da Saúde. Depois, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Até os refugiados, a ONU se preocupa com isso, porque são minorias, estão abandonadas. Você tem que ter um órgão central para quando olhar essa gente. Depois, órgãos de proteção a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas. Minorias, acho isso bonito, né? Há um órgão internacional preocupado com isso, olhando essa turma. Eu botei aqui, paralelamente, o que eu vou falar agora não é da ONU, não, mas todo mundo já ouviu falar. Já ouviram falar dos Médicos Sem Fronteiras? Gente, a instituição é linda. Eles vão naquelas regiões mais perigosas, de alto risco, levantar olhar aquele povo abandonado. Estão lá no meio daquela, na África, né? E, olha, de vez em quando morre um médico daqueles. Eles estão em regiões de risco, vem aqueles terroristas, aquelas explosões, vai embora. Mas veja, é uma instituição internacional. Eu falo assim, que muitos de nós até colaboram com o Médicos Sem Fronteira. É um dinheiro abençoado que nós estamos dando. Então, são provas de que a organização vai se generalizando no mundo inteiro. É sinal do progresso, sinal do progresso. Vamos voltar agora para as perguntas aqui. Volta progresso da legislação humana. Pergunta 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Elas vão mudando com os tempos. Não vão mudando. Mas é assim, vou dar uma prova disso. Escravidão. A escravidão, a Lei Áurea, quem assinou? A princesa Isabel, né? Assinou com uma pena de ouro. Pena de ouro. O pai se afastou, o imperador, que era um espírito nobre, a filha assinou. 1888, eu fiz a conta, né? 130 anos atrás. 130 anos não é nada. Até há pouco havia escravidão no Brasil. Né? A escravidão, o homem ser propriedade do homem. Hoje nós não entendemos como é possível isso. As leis de então valorizavam a escravidão. Pessoas tinham seus escravos. E mais interessante é que as primeiras vozes que levantaram contra a escravidão não foram religiosos, não. Foram livres pensadores. Aí veio a abolição da escravatura, a princesa assinou, abriu-se a porta das senzalas e mandaram sair. Estão livres, podem ir embora. Gente, ir embora para onde? Para onde? Eles subiram os morros. Até hoje, todos os morros. Então, nós hoje pagamos o karma de termos a escravidão conosco. Entende? Quer dizer, é interessante o que aconteceu. Houve não foi precipitação. A voz popular, a pressão, a opinião, era tamanha que a princesa teve que assinar a abolição. Mas já haviam leis anteriores que praticamente aboliam a escravidão. A lei de sexagenário, lembra disso? O escravo com 60 anos era tornado livre. Lei do ventre livre. Filho de escravo já nascia livre. Essas duas medidas já caminhariam para uma abolição, naturalmente. Mas a pressão pública foi demais. Forçou a princesa a assinar a abolição. Então, vejam, uma coisa relativamente recente. Né? E hoje, repito, nós aqui no Rio de Janeiro temos o karma da escravidão. Estamos pagando esse preço. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Vou voltar para o Livro dos Espíritos. Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis, eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dessas leis. Ou seja, a mentalidade foi avançando, né? O progresso foi chegando, as leis tinham que se adaptar à nova realidade. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça,
tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Ele está nos dizendo que as leis humanas caminham na direção da lei natural. À medida que elas vão se melhorando, a mentalidade vai avançando, ou seja, isso é um processo longo, mas caminhamos nessa direção. Aí Kardec faz um comentário. Diz Kardec, a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. A lei natural é imutável para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pôde consagrar o direito do mais forte. E mais uma pergunta, gente. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Vou repetir. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E a resposta dada ao codificador. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a de lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não mais precisarão de leis tão rigorosas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as leis humanas vão corrigir, não vão na causa, vão no efeito, né? Quando, na verdade, a própria lei divina não pune, ela educa. Então, o mais importante de que punir seria educar, na origem, né? Aí ele usa uma expressão, a severidade. No nosso estágio atual de evolução, gente, vou dizer, para quem é advogado já ouviu falar nisso, a força garante o direito. No nosso estágio, a força garante o direito. Como assim? Se você tirar a polícia da rua e as forças armadas, os ladrões tomam conta na hora, acaba tudo. Ou seja, tem que existir as polícias, as forças armadas, é o nosso estágio evolutivo. Atuam pela presença, garantem que as coisas caminhem como estão caminhando. Então, vejam bem, isso um dia vai mudar? Com certeza. À medida que a evolução for ocorrendo, esse entendimento maior vai se generalizando, vai acabar a polícia. Vai acabar, eu sou coronel reformado, vai acabar a minha profissão. Coronel, vai demorar, gente. Ainda temos muito a caminhar. Mas, gente, é o ideal, claro que seria o ideal, né? Mas no nosso estado evolutivo tem que ter força, polícia na rua. Eles garantem que o direito possa ser exercido. É o nosso estágio evolutivo, entende? É a nossa... Me lembro que há muitos anos atrás, teve uma polícia militar num estado do norte, não me lembro mesmo qual estado, que a polícia militar fez greve. Tem muitos anos atrás. Começaram os saques nos supermercados. Começou o saque nos supermercados. Porque enfraqueceu o poder policial, o mal já cresceu. Então, veja como no nosso estágio evolutivo, nós somos bem atrasados. É preciso a força para que possamos caminhar em paz. E aí, gente, eu vou continuar com o nosso livro. Terminou a nossa pergunta. Eu parei na terceira parte, né? Lembra do nome? Leis morais. Falei na adoração, trabalho, que é lei divina, é bênção de Deus. Lei de reprodução. Outra lei, reprodução é linda, né? Onde Deus, nosso Pai, colocou vida, colocou condições dessa vida se perpetuar. E começa no reino vegetal. No reino vegetal já há reprodução. Então, onde tem vida, Deus deu condições da vida continuar. Lei de conservação, destruição, vai embora, né? E chegamos na quarta parte do Livro dos Espíritos,
O nome é bonito, viu? Voltei ao Livro dos Espíritos. Das esperanças e consolações. Kardec estuda a questão da lei divina, justiça divina. Ele estuda em duas partes, das penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Penas e gozos. Penas é o sofrimento, gozos as alegrias. Terrenos é quando nós colhemos aqui na própria terra o que semeamos. E futuros é quando vem na outra encarnação. Muito bem. Em que é que se baseia a justiça divina? Agora estou falando na quarta parte, das esperanças e consolações. Num princípio muito simples. A gente estuda no colégio, no nosso velho colégio, na física. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Gente, isso no nosso dia a dia. Lá na cozinha, o facão cai no chão, sai quicando. A cozinha sai correndo atrás do facão, né? Vai, quica e volta. A bola batendo no chão, volta. Está no nosso dia a dia. Só que isso vale também no campo moral. Toda ação nossa, toda, suscita reações que voltam sobre nós. Entende? É aquilo, o que eu der à vida, a vida vai devolver. A lei divina funciona assim. Né? Então, voltando, penas e gozos terrenos. É apenas quando você colhe na mesma encarnação o sofrimento que você fez chegar aos outros. E alegrias quando você faz coisas do bem. Muito bem. Nesse recolher o que você semeou, entra a misericórdia divina. Isso é bonito, né? Então, muitas vezes, o mal que eu fiz aos outros, vou voltar a falar em programação reencarnatória. No mundo espiritual, quando você vai reencarnar, aconteceu com todos nós, nós temos acesso ao nosso passado. Você abre a nós do nosso passado. Eu vejo a quem eu prejudiquei, gente. O que eu fiz de errado. Meu Deus, eu fui capaz de fazer isso. Aí eu peço a Deus que nessa encarnação que eu vou descer à Terra, eu possa reparar os meus erros. Aquela pessoa a quem mais eu prejudiquei, vem na minha família, aquele filho, me dá uma dor de cabeça, meu Deus, meu maior credor. Não estamos juntos por acaso. É castigo de Deus. O pai não castiga, o pai educa. Estamos juntos para o nosso bem. Então, estamos colhendo o que semeamos lá atrás. Então, vejam bem, nessa altura, nesse processo que falei de aprendizado, que é a reencarnação, inclui para nós também reparo os erros do passado. Nós aproveitamos e pessoas que caminham ao nosso lado, difícil, uma doença congênita, um acidente que acontece conosco, está no nosso passado. Alguma coisa que você agora tem que pagar por isso. Quando houve aquela doença que deformava a criança, como eu me esqueci o nome, microcefalia. Gente, eu me lembro de uma fotografia de um casal com duas meninas, o rostinho pareciam bichos. Não é por acaso. Tá? Então, elas vieram naquele casal ajustando alguma conta. Eles estão ali enfrentando dificuldades. De repente, eles pediram passar por aqui. Entende? E o mais bonito nisso, uma vez, meu irmão fazia um estudo num centro, até no subúrbio, e falou nas crianças síndrome de Down, crianças que nascem com problemas mentais, né? Que também estão ao nosso lado, não é por acaso. Quem tem um filho nessas condições, primeiro tem que ser um pai e uma mãe muito forte para receber um ajuste de contas nesse termo. Repito, mas não estão sozinhos. A misericórdia de Deus está ali nos fortalecendo. Quando meu irmão acabou de falar, veio uma senhora falar com ele. Meu irmão, eu tenho uma filha nessas condições que o senhor me falou. O senhor não imagina a alegria que ela me dá. Quer dizer, a mãe tinha amor por aquele filho, entende? Quer dizer, a doença era uma circunstância, mas a união continuava entre eles, né? Ou seja, quando nós estamos aqui na Terra, é muito ouvir essa expressão,
o acaso não existe. Já ouviu falar nisso? O Espírito ouviu isso 10 vezes, né? E não existe mesmo, não. Não existe isso. Ah, minha família é cheia de problemas. Graças a Deus. Você está ali porque é o melhor para você. Está ali porque é o melhor para você. Para desenvolver a paciência, a tolerância. Entende? Na verdade, Deus, nosso Pai, só manda o melhor. Só o melhor. Mas não é bem assim. O Eloy está enganado. Não estou, não. Estou, não. Eu estou na melhor família, a melhor circunstância, entende? E o mais importante, não estamos sozinhos. Deus, nosso Pai, ampara todos nós. Ah, Deus esqueceu de mim. Pai não esquece de ninguém. Não esquece mesmo. Então, nós é que esquecemos dele, né? Quando você se liga ao plano maior, vem a força, o ânimo, o discernimento. Gente, você vai chegar em casa, agradecer a Deus tudo que está à sua volta. Então, no lado é ótimo, tudo é bom. E é bom mesmo, né? Quer dizer, nós aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nem se fala, né? Pagamos um preço aí, mas está valendo a pena, né, gente? Está valendo a pena. Ou seja, vamos crescendo individualmente, junto à comunidade, que colaboramos também nesse crescimento de todos nós à nossa volta. E aí vai uma coisa interessante, né, meus companheiros? Da candeia. Todos nós temos uma candeia, é uma lanterna, iluminando o que está à nossa volta. Quando você é uma pessoa calma, fraterna, solidária, pronta para ajudar, gente, a tua candeia está brilhando. A tua maneira de ser é exemplo para os outros, naturalmente. Isso vale para nós, né? Amigos nossos, você aprecia o companheiro, ele é incapaz de brigar, de levantar a voz, sempre calmo, equilibrado. Ou seja, que a nossa candeia possa brilhar sempre à nossa volta. E para terminar o nosso estudo, vou ler uma página de Meimei. Está no livro Espíritos da Verdade. Meimei sabe quem é, né? Chico Xavier dizia o seguinte: o título é Temos o que Damos. Já começa um título bem sugestivo. Temos o que damos. Sabe o que é verdade? Meimei diz assim: um dia que será noite em teus olhos, quando cerrarmos os olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites, para a travessia da grande sombra, quando nós, gente, fecharmos os olhos. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Deu para entender? Migalhas de amor. O que é isso, gente? Os pequeninos gestos são aqueles que nós temos condições de fazer. Ouvir uma pessoa que tem que desabafar, um amigo, atravessa uma situação dificílima, vamos ouvir um bocadinho. Alguém, para ele desabafar, alguém tem que ter ouvidos que ouçam, né? Botar para fora tem um nome, catarse. Que é catarse? Botar para fora. Né? Muito bem. Por exemplo, um amigo está atravessando uma barra dificílima, você sabe disso. Você chega para ele, enche o balão dele. Fulano, não desanima não. Deus vai te amparar, isso vai melhorar. Você insufla nele o ânimo, a coragem. Muitas vezes é aquela tua palavra naquele momento que muda a direção dele. Ele aí toma uma decisão e a partir daí a vida dele muda. A tua palavra, um pequenino gesto, não é verdade? Muito bem. Por exemplo, muitas vezes um amigo nosso, ou até um ente querido, diz uma coisa que nos fere, machuca. Caridade, o que é? Você ouvir e fingir que não ouviu. Isso é caridade. Entende? São esses pequeninos gestos que diz a Meimei. Quando nós fecharmos os olhos, e vamos fechar um dia, eles não estarão apagados nas nossas mãos. Vão brilhar nas nossas mãos com migalhas de luz. Porque os grandes gestos estão muito acima da nossa capacidade. Mas os pequenos gestos é possível realizar, gente. Possamos, então, nessa nossa encarnação, dar passos decisivos na direção do bem da luz.
que possamos, no dia que fecharmos os olhos, tomara que demore, né? Mas sim, podemos voltar para trás e dizer assim, valeu, graças a Deus. Eu caí muitas vezes, mas levantei e avancei na direção do bem e da luz. Que Deus nos abençoe e ampare e possamos, nessa romagem terrena, dar passos decisivos na direção do bem e da luz. Obrigado, gente.